muito com vocês é sobre a questão da indústria alemã como alvo nessa guerra entre russos e a OTAN no território ucraniano, né? Então, hoje houve uma manifestação do ministro da Economia da Alemanha, do Robert Habeck, que fez uma conferência pública dizendo que os meios que o Putin utilizou, os planos que o Putin teria, isso é segundo o ministro da Economia da Alemanha, para a destruição da indústria alemã, falharam. Há uma outra versão que diz que o próprio fato da incompatibilização forçada da Alemanha com a Rússia por parte do espectro da OTAN que paira entre Washington e Londres, teria por objetivo fragilizar a indústria alemã. Mas, segundo a versão oficial alemã, a indústria alemã foi objeto de ataque pela Rússia. E a infraestrutura da indústria alemã não teria sido atingida, segundo Habeck, em razão das novas alternativas de fornecimento de recursos energéticos que dariam uma perspectiva de estabilidade e de segurança, e em preços, segundo ele, moderados, tá? Então, a versão oficial da Alemanha hoje é de alguma forma mitigar aí essa questão do que seriam os problemas decorrentes dessa guerra. Agradeço a Eloá também, muito obrigado, Eloá, pela colaboração. E, como eu disse, eu só cito os prenomes em função até de não ter autorização de vocês para uma exposição maior, tá? Não é por nenhuma outra situação. Outra notícia que eu vejo como muito importante é a Rússia sancionando o ministro de Relações Exteriores do Reino Unido. A Rússia sancionou o James Cleverly, que teria sido objeto dessas sanções como uma represália por parte dos russos em relação às sanções que sofrem, tá? Notícias importantes de hoje. Essa sanção contra o ministro de Relações Exteriores da Grã-Bretanha, do Reino Unido, o ataque contra Dnipro e essa guerra de informação sobre o que teria sido o alvo atingido, falavam inicialmente em 29 mortes, agora esse número passa a 40. Também o significado político dessa interceptação do caça alemão sobre o Mar Báltico, uma informação super importante, super relevante, no momento em que muitos analistas concordam, divergindo sobre quem seria o maior interessado, que a Alemanha também é vítima nesse conflito, ou talvez seja uma das vítimas mais importantes nesse conflito, em função das dificuldades criadas, não só para o fornecimento de recursos energéticos para a sua indústria, como também pelo corte, né, naquelas relações maiores de vínculos e de colaborações de empresas alemãs que estavam dentro da Rússia. Eu sempre cito o exemplo da Daimler com a Kamaz. Ali é uma situação que eu acho que marca muito sob o ponto de vista político. A questão política da representatividade de uma determinada situação, em geopolítica, é fundamental. Então, você tem aí o corte, né? Muita gente falava sobre o Heartland, sobre a união da Eurásia, a questão da dependência da Alemanha dos recursos energéticos da Rússia e das matérias-primas e matrizes tecnológicas alemãs em direção à Rússia, do hardware. E hoje essa é uma situação que foi, vamos dizer assim, cortada, não é? Cortada. Tá legal, Eloá, será considerado. Muito obrigado. Foi cortada em decorrência do que a gente sabe, do que a gente concebe, tá? Que, na realidade, a indústria alemã é a alma mater da União Europeia. A indústria alemã é a alma mater da União Europeia. Então, a quem não interessaria? Cabe aos senhores a análise. A quem não interessaria que a União Europeia estivesse forte, estruturada, numa relação próxima com a Rússia, quiçá com a China, quiçá com os iranianos, e que, de alguma forma, a partir do momento em que esse conflito eclode, foi cortada. O primeiro momento em que a gente tem um corte maior, a essa situação toda, é quando você tem a queda do MH17 em 2014. Eu sempre reporto essa questão do MH17, porque ali já se instituíam acordos importantes entre a Alemanha e a Rússia. E a partir da questão política derivada desta queda e das investigações que foram feitas e tudo mais, a gente teve aí uma certa disruptura nesse processo. Depois o processo foi retomado e quando a crise com a Ucrânia chega aos níveis em que chegou nos últimos momentos, você tem aí praticamente ainda que haja algum abrandamento, não é uma questão absoluta, mas você tem aí o fundamental corte de vínculos maiores políticos entre a Alemanha e a Rússia, o que atinge, de alguma forma, também a própria relação em perspectiva dos investimentos da Alemanha na China,
dos investimentos chineses na Alemanha, em decorrência dessa situação de hostilidade que existe hoje entre a OTAN e a Rússia. Então, há uma tentativa de redesenho. Há um mundo em disputa. Há um mundo em disputa se nós enfocarmos exclusivamente na questão das disputas interestatais. Eu sou daqueles partidários que acredito que há, além da disputa interestatal, uma disputa também de poder entre grupos oligopolistas importantes, seja no complexo industrial militar dos Estados Unidos, seja também na questão das big pharmas, das big tech, seja na questão relativa também ao sistema financeiro, às mineradoras. Para mim, a disputa ultrapassa também a questão do choque interestatal. Tá? Existe o choque interestatal? Existe, é inegável. Agora, existe também um choque entre interesses oligopolistas. Então, as análises elas têm que ser muito cuidadosas, elas têm que ser muito cautelosas, uma vez que nós podemos ser induzidos a erro por maledicência. Nós podemos acreditar, e sempre, eu acredito que a imensa maioria das pessoas acredita que quando persegue uma causa que lhe é afeta, sob ponto de vista ideológico, ela o faz na melhor das intenções. Mas a gente sabe que a manipulação e que a guerra de propaganda hoje é fundamental. Eu não acho que seja só uma questão das guerras de quinta geração, das guerras híbridas, dessas concepções. Todos os principais exércitos do mundo têm como prioridade, além da questão bélica, literalmente, a questão da informação, seja para a aquisição da informação, seja na questão da contra-inteligência, seja na questão da difusão de informação. Porque a difusão de informação, ela legitima, sob o ponto de vista da conquista de mentes e corações, a ação material. Então você tem realmente a opinião publicada que se torna... Veja, senhores, por favor, muita atenção nisso. Você tem a opinião publicada que, a priori, se torna opinião pública e que legitima, sob o ponto de vista do que seria um conceito até de democracia e liberdade, uma ação material que pode não corresponder à realidade fática.